Tá voando, bem-vindos à nossa aula de filosofia. Abra o seu livro didático lá na página 11 e vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Liberdade de pensamento e expressão. Nós temos estudado nesse decorrer do capítulo sobre os nossos pensamentos, sobre como nós expressamos esse pensamento e agora também nós vamos falar das liberdades que nós temos em expressar aquilo que pensamos, né? E como isso foi adquirido conforme o passar dos anos. Em todo o mundo, há diversos países que adotam o sistema político da democracia, né? Que isso vai defender, esse sistema vai defender as suas liberdades individuais, como o direito de pensar por si mesmo, o direito de expressar pacificamente e respeitosamente as suas crenças, as suas ideias e as suas opiniões. Nós podemos isso, então, graças ao sistema político da democracia, porque quando há uma ditadura, nós não podemos expressar qualquer tipo de pensamento. Vai ser de acordo com o que o regime impõe ali. Você não pode sair daquela linha de raciocínio. Mas na democracia é assim, você tem esse direito de liberdade individual. E esse direito, né, ele é garantido a nós por causa dos decretos políticos, das constituições e outros documentos importantes para que isso aconteça. Mas ainda esse direito de expressar, de ser livre, expressar seus sentimentos, ainda é um desafio muito grande, porque nem todas as nações têm governos democráticos assim. Nós temos alguns países que são com regime político ditatorial. E então, como eu disse para vocês, num sistema assim, você não pode pensar não, né? Não pode expor os seus pensamentos se fugir daquela linha que é imposta ali na população, tá bom? E mesmo assim, mesmo com essa democracia que nós temos, nós percebemos que essas liberdades de expressão, de pensamento, ainda esbarra nos preconceitos, na intolerância, na discriminação e até mesmo em alguns momentos de censura, por que não? Infelizmente a gente encontra essa realidade. São situações que se repetem nos mais diversos meios, né? Onde as pessoas, se elas se sentirem incomodadas, elas tentarão barrar aquela sua liberdade, vamos dizer assim, de expressar o que você pensa. Por outro lado, temos aí, vou dizer, dois extremos para vocês. Um extremo onde as pessoas não aceitam o que você tem para dizer, né, o que você tem para expor. E aí tem outras pessoas também que se acham tão livres, e em nome da liberdade de pensar e se expressar, elas acabam abusando com sensacionalismo, ou seja, exagerando os fatos, sem compromisso nenhum com a verdade, invadem a privacidade uma das outras. Nós vemos os casos desses artistas que não têm uma vida privada, porque as pessoas se sentem no direito de ser livres a ponto de palpitar na vida delas, nos relacionamentos e por aí vai. Então, as pessoas se sentem livres de tal forma que difamam, ofendem, usam do discurso de ódio, manipulam informações em nome dos seus próprios interesses, né? Não pensa no bem comum, somente em si mesmo. Então, para ajudar a refletir sobre essas situações, nós vamos pensar um pouco lá no passado, por volta na época do Iluminismo, da Revolução Francesa e dos grandes pensadores que fizeram parte disso daí. Lá no século XVII, século XVIII, foi desenvolvido na França um movimento intelectual, social, que ficou conhecido como Iluminismo. Esses pensadores iluministas, eles acreditavam no potencial da racionalidade humana, né? Da possibilidade de progresso dos indivíduos e das sociedades, e eles defendiam de forma ardente a liberdade das pessoas. Foi um momento de grandes revoluções. Nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, onde tira ali das mãos da monarquia, né, aquele poder que estava concentrado ali, e começa então a espalhar para as demais classes sociais, onde surge a burguesia, a classe trabalhadora e por aí vai.
Então, na França, onde aconteceu onde houve esses principais representantes, né, houve esse maior destaque, até mesmo porque a Revolução Francesa aconteceu lá. Nós vamos citar alguns, que é o Jean-Jacques Rousseau e o Voltaire. Eles viveram no século XVIII e eles afirmaram algumas coisas a respeito da verdade. A primeira fala que você vê aqui é do Jean-Jacques. Ele dizia: o homem nasce livre, sim, e por toda parte encontra-se afetos, ou seja, nasce livre, tem uma liberdade, mas não é tão livre assim, porque conforme ele vai vivendo, ele vai encontrando amarras que ele não vai ter tanta liberdade assim quanto ele pensou. Já o Voltaire, ele falava: olha, posso não concordar com o que você diz, com a sua opinião, mas eu defenderei até a morte, né, de forma ardente, o seu direito de dizê-lo. Então, esses grandes dois pensadores, eles se destacaram nesse movimento iluminista com seus ideais de liberdade. Muitas vezes eles discordavam, né, nem sempre as suas ideias eram as mesmas, mas tinham o mesmo ideal de liberdade do indivíduo na sociedade. Bom, então eu quero que você veja nessa hora de filosofar, com base nisso que nós vimos até agora, que essas afirmações feitas por esses filósofos, e responda essas perguntas a você mesmo. Você acredita que atualmente toda pessoa nasce livre? E por que você acredita isso? Nessa sociedade que nós vivemos, ainda há ferros, ainda há amarras que impedem a liberdade das pessoas? Ou todo mundo é livre mesmo e vamos aí viver de maneira livre, né? Vamos dizer assim. Será que todos têm o direito de dizer livremente o que pensam? Nós vivemos uma democracia, mas será que todos podem se expressar de maneira livre? Dizer aquilo que realmente pensam? Você conhece pessoas que, assim como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, esses iluministas, lutaram pelo direito da liberdade? Você acredita que ainda existe pessoas que defendem esse direito? Você acha fácil aceitar as opiniões e as ideias que são diferentes das suas? E você respeita quando você se depara com essas opiniões que são diferentes? Ou você começa a gritar e aí você começa já com um discurso de ódio e xingar? Ou você consegue dialogar de forma respeitosa? Então eu gostaria que você pensasse, refletisse e respondesse a si mesmo essas perguntas que eu deixei aí pra você, tá bom? Segue firme aí no cronograma. Lembra que a Prof tá com saudade. Fica com Deus. Um beijo. Até a próxima aula.